Estamos ao vivo, então, também pelo Face. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2022. Nós temos alguns irmãos que estão participando pela primeira vez hoje. Bom, meu nome é Luiz Paulo. Eu fui convidado aí pelo Torrão aí para participar desse estudo. Eu estou morando hoje em Goiânia. E hoje nós estamos aqui, a minha família, nós congregamos na Assembleia de Deus Ministério Fama, pastor Abinaí. E eu achei interessante, eu não pude participar da semana passada, né? Mas é um assunto que me traz muito interesse, esse assunto de Apocalipse. Assunto da Bíblia toda. Então é uma satisfação, hein, Torres? O seu convite, sempre que puder, até fechar, eu vou participar. Tá legal? Então eu gostei muito aí do convite. Muito obrigado. Amém. Seja bem-vindo aí. Tamo junto, vamos até o final aí. Então, irmão, nós congregamos aqui na Presbiteriana Renovada do Cruzeiro há mais de 6 anos já, e só temos a agradecer por ter essa grande campanha e dos nossos doutrinadores, igual a você e outros que estão nos ministrando a palavra do Senhor. No seu caso, é Apocalipse, mas tem outros grupos que estão ministrando outras palavras, né, da Bíblia. Então, nós só temos que te agradecer, irmão, por nós fazer parte desse seu grupo, do seu grupo. Agora a Elda vai falar alguma coisa, irmão. Eu sou Elda, esposa do José, né? Ele já disse, nós congregamos aqui na Presbiteriana do Cruzeiro. O José participou já do curso de teologia, né? E eu acompanhei como aluno ouvinte. É uma bênção nas nossas vidas e nossa gratidão, né, ao irmão Cristiano por esse convite, para a gente poder participar desse estudo, porque é muito bom estar estudando a palavra de Deus e o Apocalipse, então, né, que nós cremos que está próximo à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É bom a gente ter mais conhecimento, aprofundar um pouco mais. É um prazer estar com os irmãos. Amém. Amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Irmã Carmen. Obrigada. Tchau. Carmen, 1 minuto e meio, 2 minutos para a senhora se apresentar para os demais. Boa noite. Boa noite. A paz de Deus esteja com todos. Eu me chamo Carmen Regina, sou a sogra do Cristiano e mãe da Verônica. E os meus netos, que estão a Raina, né, e Natan. Sou de Santana do Livramento, participo da igreja aqui, o Alfa e o Ômega, Ministério Pentecostal, e já é o 2º ano que eu estou aqui para participar de novo, né? Eu não vou estar em todas, né, por causa dos cultos, mas hoje deu o privilégio, né, que eu estou aqui, porque eu participei todo o ano inteiro. Então, é um grupo, é uma maravilha. E tem trazido a gente, assim, sabe, uma força, unido, e sabemos que a nossa caminhada é o céu, né? É o céu que é o caminho que nós temos, né? A visão de Cristo e a eterna salvação, né? Que é a eternidade. Amém. Amém. Apocalipse, capítulo 1, do 9 ao 20. Vai fazer uma? A irmã Verônica aqui vai fazer a leitura. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo.
E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como um morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas ei que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem vistos e que são as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Obrigado, irmã Verônica. Irmão Helder, paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, a gente acabou de fazer a leitura em Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 até o 20. E aqui, nessa breve leitura que a irmã Verônica fez, a gente já pode ver que a Bíblia está respondendo algumas coisas já. Então, semana passada, o que foi que a gente viu? Nós vimos a dedicatória às 7 igrejas da Ásia, do versículo 4 até o versículo 8. E eu destaquei algumas coisas para a gente ver na semana passada, a dedicatória, então, às 7 igrejas. A gente viu aquele mapinha lá da Ásia, onde ficavam as igrejas. A gente falou um pouquinho de Paulo, ele tendo fundado algumas igrejas ali na Ásia também. Aqueles homens, aqueles habitantes da Ásia, eles ouvem a palavra de Deus por conta disso. A gente falou um pouquinho sobre os 7 espíritos. Os 7 espíritos foi o nosso primeiro grande desafio, vamos dizer assim. A gente falou um pouquinho lá sobre os 7 espíritos de Isaías, Apocalipse 5 e 6 também, a gente falou sobre 7 chifres, 7 olhos. Falamos das 7 lâmpadas também de Apocalipse 4, os 7 olhos lá em Zacarias, capítulo 4. Falamos um pouquinho do primogênito dentre os mortos, que é o Senhor Jesus. Falamos sobre o sangue do Senhor, a suficiência do sangue de Jesus para a nossa salvação. Nós não precisamos de mais nada para isso. É apenas isso, a suficiência de Cristo. Nós vimos também que ele nos fez reis e sacerdotes, e tudo por meio dele. A gente falou um pouquinho também a glória de Cristo, o Senhor. Isso é uma constante no livro de Apocalipse, a gente vai ver muito isso. E no finalzinho ali desse contexto, o próprio Senhor diz que vem com as nuvens. Então, sobre a vinda de Jesus, nós falamos um pouquinho também. Todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Nós vimos isso semana passada. E hoje, como não é diferente, eu destaquei alguns assuntos, alguns temas que a gente vai falar. Não significa que somente esses destaques aqui a gente possa discutir. Aqui vai ter liberdade para todo mundo expor os seus pensamentos, aquilo que acha, tá? Então, não vai ficar somente naquilo que eu estou passando para vocês. Tá? Hoje também eu separei pelo menos 8 itens aqui desse contexto todo. Algumas coisas nós vamos passar direto, mas o que os irmãos perceberem aí, vocês podem falar. Quem quiser fazer algum comentário, é só abrir o microfone e pedir a oportunidade aí, tá? Ou levantar a mãozinha, tem uma mãozinha aí que a gente usa para quem quiser falar. Eu vou acionar ela aqui, não sei se vai dar para ver. Ó, eu acionei uma mãozinha ali, tá? Aí é só clicar nela que eu vou saber que vocês querem falar. Ou abrir o microfone. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Ele diz ali, então, João, também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Esse João, a gente já discutiu sobre ele, então a grande maioria dos estudiosos, dos eruditos aí,
afirmam que João é o mesmo apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho e o mesmo que escreveu as epístolas também. Uma coisa que a gente não falou sobre João, que é muito comentado, é que João teria sido jogado dentro de um caldeirão com óleo fervente. Tá? Então, na Bíblia, se a gente for procurar na Bíblia, a gente não vai achar isso. Tá? Isso aí só está... a gente só encontra isso aí na tradição, principalmente na tradição católica, na tradição lá dos padres. Eles escrevem isso, que ele teria sido jogado num caldeirão de óleo fervente, a mando de Domiciano, né, o imperador romano da época, e como ele não tinha morrido, ele mandou ele lá para essa ilha de Patmos aí. Tá? Acredita-se também, isso pela tradição, que Nerva, que seria o próximo imperador, teria mandado soltar João. A gente não sabe se ele foi solto, na verdade, ou não, ou se ele morreu ali na ilha de Patmos. Então, tudo que tiver fora disso, fora da Bíblia, é pela tradição ali dos irmãos católicos, daquilo que eles deixaram escritos, tá? Quando eu passar para vocês a apostila, lá no finalzinho da apostila vai ter essa referência, onde vocês podem ler depois, se quiserem. Tá? Então, a próxima questão é sobre a questão dele ter ido preso para essa ilha. Ele disse o motivo aqui, o motivo, então, da prisão do apóstolo João, ele mesmo fala, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Essa ilha, Roma mandava os piores bandidos para lá, os inimigos de Roma eram mandados para lá. E João, ele vai preso para essa ilha, não por ter cometido nenhum crime, mas por conta da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Esse, então, foi o grande motivo. Tá? Então, o próximo item aqui, ele diz que foi arrebatado no Espírito. Quando ele fala que foi arrebatado no Espírito, no versículo 10, o Espírito aí lá do grego seria pneuma. Pneuma tem uma variante que é pneumáticos, tá? E isso aí ele está mais relacionado com pessoas que são espiritualmente esclarecidas pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala assim, eu fui arrebatado no Espírito, é uma questão muito peculiar que houve com João ali. Tá? Seria uma visão que ele teve, e o agente dessa visão, quem proporcionou isso a ele, foi o próprio Espírito Santo. Tá? Então, essa expressão arrebatado no Espírito, a gente vai ver que também é corriqueira aí no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: depois destas coisas, depois do capítulo 2 e capítulo 3, João diz assim, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo. Ele se refere à voz que ele ouviu agora aqui, nesse capítulo que nós estamos estudando. Essa voz vai dizer para ele, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então a gente percebe que, de fato, é uma expressão bastante corriqueira aqui no livro de Apocalipse. Aqui no versículo 10, ainda do capítulo 1, ele vai dizer que no dia do Senhor, ele foi arrebatado no dia do Senhor. Essa questão no dia do Senhor é considerada, então, por muitos como sendo domingo. Tá? E os discípulos eles se reuniam também nesse dia, o primeiro dia da semana. Mas a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, ele diz assim, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, há de se considerar, então, que eles se reuniam no primeiro dia da semana, seria o domingo. João, capítulo 20, ele vai trazer alguma coisa sobre isso também, sobre o primeiro dia da semana. Eu não vou comentar a respeito, mas vai estar aqui na apostila também. Ele diz, então, que no dia do Senhor ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o derradeiro, ou o primeiro e o último. Esse aí é todo o alfabeto. Quando ele fala, eu sou o alfa, que é a primeira letra do alfabeto, está aqui o mouse aqui passando,
Eu sou o alfa e eu sou o ômega, é a última letra do alfabeto grego, por isso que ele se refere a isso, tá? O alfa e o ômega, então, seria exatamente essa questão. Eu sou o primeiro, eu sou o último. E o Quevez escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. A irmã Verônica leu aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, escrever num livro, ele dá uma ordem, o Senhor dá uma ordem para ele. Qual era, naquela época, na época de João, no primeiro século, qual era o meio de comunicação que existia? E sempre existiu até aí, né? Deus sempre utilizou o livro. Os seus apóstolos, seus discípulos, os profetas no Antigo Testamento também eles escreviam num livro. A gente vê, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 30, versículos 8 e 9, ele diz assim, escrevendo aos filhos rebeldes, né? Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-os num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente, porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Certamente aqui ele estava se referindo ao povo de Israel. Isaías ali, a gente sabe que é na época anterior à Babilônia, ao exílio babilônico, e os filhos ali de Israel não estavam querendo ouvir a palavra de Deus. Versículos 12 agora, versículos 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. Então, João, ele ouve aquela voz primeiro, aí ele vai se virar para ver quem estava falando com ele, e ao voltar, ele vê 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. A Verônica leu aí já no finalzinho, ele já vai dar essa resposta. Então, os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, tá aí, ó, esses candeeiros, como ele diz, seriam essa imagem aí, ó, que vocês estão vendo. Seriam 7 candeeiros. E Jesus estava ali no meio dos candeeiros. Lá em Isaías, por exemplo, vamos fazer uma abordagem em Isaías. Isaías 11, versículo 5, vai dizer que o cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da cintura. A gente vai ver logo no versículo 13 isso aí. Ele diz assim, ó, no meio dos candelabros, ou dos candeeiros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com um cinto de ouro. Foi mais ou menos isso que Isaías fala aí. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da cintura. E no versículo 14, ele vai dizer que a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Lá em Daniel, capítulo 7, a gente vai ver uma visão muito parecida com essa também. Ele vai dizer assim, ó, continuei olhando, Daniel capítulo 7, tá? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. Daniel capítulo 7. E lá em Daniel capítulo 10, ele vai dizer que o corpo era como um berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Versículo 15 diz que os pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz era como o som de muitas águas. Lá em Ezequiel, capítulo 43, ele diz assim, ó, eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então percebam que esses profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, eles têm uma visão muito semelhante a essa que João tem. Versículos 16, então. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E a gente viu no finalzinho desse capítulo que as 7 estrelas são os anjos, são os pastores das 7 igrejas. A gente estudou também essa questão aí, quem são esses anjos? Então a gente chega à conclusão que os anjos seriam os dirigentes daquelas igrejas, ou os pastores, tá? A gente está vendo várias descrições aqui de Jesus.
Nós não vamos nos ater tanto a elas, mas essa aqui em especial eu quero fazer alguns comentários, tá bom? No versículo 16. Então, esse homem que João vê, ele tem na mão direita dele as 7 estrelas, que são os 7 pastores, e a gente entende também que ele está no meio das igrejas, tá? Então ele vai dizer que da boca dele saía uma afiada espada de 2 gumes, de 2 lados. Tá? Então a gente vê que isso aí não significa necessariamente que sai da boca do Senhor uma espada ali. A gente tem essa ideia. Poxa, João viu uma espada saindo da boca dele. A gente viu que na mão direita de Jesus ele tinha 7 estrelas, um simbolismo dos 7 anjos. E a gente viu também que ele estava no meio de 7 castiçais, que também são simbolismos. Então eu só tenho que entender que essa espada aí, de 2 gumes, seria um simbolismo também. E qual é a proposta que eu vou trazer para vocês a respeito disso aí? Tá? Eu vou trazer pelo menos 4 propostas que simbolizam essa espada de 2 gumes que saem da boca dele. Vamos a elas então. A primeira, Isaías capítulo 11, versículos 13 e 4, vai dizer assim, ó: ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, Isaías é um livro que foi escrito lá em torno de 700 anos antes de Cristo. Ele vai dizer que ele vai castigar a terra com a vara de sua boca. Isso aqui eu tenho como um dos 4 pontos que eu vou tocar para vocês. Os 4 pontos são o seguinte: essa espada significa julgamento, condenação, salvação e justiça. Tá? A gente vê aí que ele usa a vara da sua boca para castigar a terra, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ele está se referindo, então, lá no final da grande tribulação, quando ele voltar, seria a segunda vinda de Jesus. Nós vamos falar muito disso durante o nosso estudo, durante o ano. Então, aqui ele está se referindo, Isaías está se referindo ao perverso, ou ao anticristo. Isaías também, vou aproveitar ali que nós já estamos em Isaías, agora só que no capítulo 49, versículo 2, ele diz o seguinte: ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Mais uma vez ele se refere a uma espada aguda na boca dele, na boca do Senhor. Vamos lá para Efésios agora, Efésios capítulo 6, versículo 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu falei aqui que uma delas seria, né, a questão da justiça, como a palavra de Deus também. Hebreus capítulo 4, essa passagem aqui é muito conhecida da igreja, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui ele faz uma alusão à espada de 2 gumes, como sendo, então, a palavra de Deus, mais uma vez. Capítulos 2 de Apocalipse e capítulo 19. Ele vai falar no primeiro, então: portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Vejam esse simbolismo da espada na boca do Senhor. E lá no finalzinho de Apocalipse, já também falando, da mesma forma que Isaías falou dessa batalha final contra o anticristo, lá em Apocalipse 19, ele vai dizer: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, essa passagem de Apocalipse, ela fala da batalha do Armagedon, que vai ser no final da grande tribulação. Também não se preocupem com isso, nós vamos debater com calma mais à frente. Tá? Então, esses aí são os 4 pontos que eu queria tratar dessa espada aí.
ela não significa necessariamente que saia uma espada da boca de Jesus ali e ele sai com a espada matando todo mundo. Não, é um simbolismo também. Tá? E eu trouxe 4 propostas que seriam salvação, justiça, julgamento e condenação também. Tá? E a própria palavra de Deus, como a gente abordou aqui. Aqui vai dizer, então, que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ainda no versículo 16, tá? De Apocalipse 1. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, versículo 17, e eu, quando o ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Então aqui João, ele vê tudo isso, essas qualidades de Jesus, que seria o Jesus glorificado, como ele seria hoje, vamos dizer assim, ele se apresenta a João dessa forma. Ele é semelhante ao Filho do Homem, ele tem vestes talares, vestes brancas, compridas, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, a cabeça dele e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido e a voz era como o som de muitas águas. E ele mostra ainda que ele tem na mão direita 7 estrelas, que são os 7 pastores. Da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. E o rosto dele brilhava como o sol na sua força. Então aí João, após ver toda essa imagem do Senhor Jesus, ele vai cair a seus pés como morto. Só que aí ele pôs sobre mim, sobre João, a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. E aí ele continua no versículo 18, ele diz, é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos lá então, o que diz lá em João, capítulo 14, versículos 19 e 20? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, aqui o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, ele está dizendo, eu vivo, vós também vivereis. E aqui eu faço uma aplicação para nós, igreja. Nós não devemos temer a morte. A morte é um dos maiores inimigos da humanidade, ainda hoje. Porém, a morte, ela só tem o poder, isso eu sempre digo e repito, ela tem o poder de nos entregar para Cristo. Então, nós, crentes em Jesus, nós não devemos temer a morte. No momento em que nós morremos, eu entendo que nós somos levados, conduzidos até o Senhor Jesus, para os céus, para o paraíso de Deus, que seria também uma posição intermediária antes do arrebatamento da igreja, quando nós seremos ressuscitados, e aí sim nós nos encontraremos, corpo, alma e espírito de novo, um novo corpo que não morrerá jamais. Tá? Então aqui o Senhor está dizendo, eu vivo, vós também vivereis. Romanos capítulo 6, versículos 8 e 9, diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, ele não morre mais, e a morte já não tem domínio sobre ele. Oséias, capítulo 13, versículos 14, diz assim, eu os remirei da mão do inferno, eu os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as tuas pragas? Onde está o inferno a sua perdição? Isso está lá em Oséias, e Paulo ele vai repetir aos Coríntios, isso lá em 1 Coríntios, dizendo o seguinte, a respeito da ressurreição. E quando isto que é corruptível, ele se refere ao nosso corpo, quando isto que é corruptível, a nossa carne, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, essa que nós lemos aqui em Oséias. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então existe, irmãos, uma promessa de Deus, que assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E a morte nós não devemos temê-la. E é por isso que nós estamos debatendo o livro de Apocalipse, falando sobre escatologia, não para que a gente tenha medo do que virá pela frente, mas pelo contrário, que nós tenhamos esperança no nosso Deus,
e não temer a morte. Ele diz aqui, ó, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O salmista, lá no Salmo 68, versículo 20, diz, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está ou escaparmos da morte. Mais uma vez ele falando sobre a morte aí. Muito bem, partimos para o versículo 19, logo na sequência o versículo 20, e nós já vamos estar encerrando o nosso estudo no dia de hoje, na noite de hoje. E já os irmãos vão ter a oportunidade de falar. Eu vou repetir todos os tópicos que eu anotei nessa noite, os principais, e aí a gente vai começar a dar oportunidade para todos vocês, todos os irmãos, comentarem, aqueles que quiserem, naturalmente, ou mesmo fazer perguntas sobre o tema que a gente está estudando hoje. Esse versículo 19 é importantíssimo. Eu peço que vocês agora prestem atenção um pouquinho nessa parte aqui, tá? Versículo 19 diz assim: escreve, pois, as coisas que viste. Então, ele está se referindo ao que João viu. A visão de Cristo no capítulo 1. João viu tudo isso. Ele tem essa visão de Cristo, ele relatou no livro. Versículo 19, ele continua. E as que são, ou seja, as que são, se referem às igrejas, o período das igrejas, que é o capítulo 2 e capítulo 3, que a gente não estudou ainda. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então aí, ó, escreve, pois, as coisas que vistes, seria o capítulo 1, as que são, que seria a época ali do apóstolo João, referindo-se aos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, e as que hão de acontecer depois destas o quê? Depois das igrejas e depois daquilo que ele viu. Então, essa seria a divisão do Apocalipse. Capítulo 1 sendo as coisas que viste, a parte 2 do Apocalipse, os capítulos 2 e 3, e a última parte, as que hão de acontecer depois dessa, que seria do arrebatamento da igreja até a eternidade. E o versículo 20, que é o último versículo, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas que a gente já debateu um pouquinho antes ali. Tá bom? Amém. Só queria reforçar com relação à morte, né, do salvo e da promessa de Deus em nos ressuscitar. Eu gostaria de deixar uma palavra que está em Mateus 22, quando Jesus respondeu aos saduceus, né, que não tinham essa concepção da ressurreição. Então, Jesus, a partir do versículo 29, diz o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam de sua doutrina. Então aí nós temos a própria confirmação do Senhor Jesus. Torrão, eu queria assim, fazer um comentário, não discordando, mas colocando tipo assim, adicionando assim, talvez mais uma proposta, né, de entendimento sobre esse arrebatamento que ele fala que em espírito. Parece que eu entendi que aí na tua proposta seria uma visão, né? É isso? Aí eu queria aqui só para jogar ali um tempero ali, levar para Paulo. Quando Paulo fala que ele foi arrebatado, ele fala que ele não sabe se não foi no corpo físico ou se foi em espírito, mas ele afirma que ele esteve lá e só não sabe qual o céu. Aí eu tenho assim, um entendimento, não sei se, não estou dizendo que é isso também, é uma interpretação que esse arrebatamento de João
ou dos outros, quando ele fala em espírito, eu imagino, até porque eu entendo assim, que o espírito dele se dissociou do corpo. E aí o espírito dele alcançou uma dimensão, não necessariamente uma visão, mas como que se ele tivesse, não ele, o corpo físico, mas o espírito tivesse transportado, por exemplo, no momento futuro, entendeu? No momento ali que ele se dirigiu, né, ao próprio Cristo, ele estava diante do próprio Cristo em espírito. Mas aí eu estou me baseando nas cartas de Paulo, quando ele não sabe explicar, ele mesmo fala que eu não sei se foi no corpo ou se foi no espírito, mas eu sei que eu estava lá. É mais ou menos assim que ele fala, pelo menos deixa eu interpretar. Eu queria só adicionar essa posição. Boa noite a todos. A questão aí do arrebatamento, essa do João, de Paulo, assim, né? Eu acho a mais plausível no espírito, né? Porque na questão, assim, ó, Paulo fala que foi levado ao terceiro céu, né? E o céu é lugar de coisa santificada. E se nós vamos analisar o nosso corpo físico, ele não é algo santo, né? Analisando assim, né? A gente vive num corpo carnal e terreno. Então, o mais provável, certo, é que foi em espírito esse arrebatamento, né? É o mais tanto dele como de João também. Eu vejo dessa forma, assim. Até porque é o mais, assim, pro meu entendimento, é o mais viável. A questão das igrejas ali também, como o Cristiano disse ali, foram acontecimentos que aconteceram ali, carta direcionada a igrejas que existiram, e que eu creio que nós podemos tirar proveito dessas cartas, né, para o nosso aprendizado. Agora, na questão de épocas diferentes, já é meio... Tem gente que até usa, né, épocas, tempos diferentes, mas eu não vejo assim, eu vejo como acontecimentos, igrejas que tiveram, e o Senhor falou a elas, a cada uma na sua necessidade, as que tinham alguma coisa a melhorar, e as que não tinham, Deus prometeu bênçãos a ela e mandou que elas perseverassem, mas eu creio que nós podemos tirar proveito daquilo que Deus falou a cada uma delas, né? Tanto para as que as que ele exortou também, né? Para nós nos alertarmos, tanto aquelas que não tiveram nenhuma repreensão também, nós aprendemos com todas elas. Nesse sentido, no ponto de ser eras diferentes da igreja, já pode até se usar alguma coisa, mas aí já é meio controverso no meu ponto de vista. Amém? Eu primeiramente quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmão pertencente a este grupo. Eu sou o irmão Fábio, sou missionário aqui em África, Angola. Aqui exatamente a essa hora já são 1h da manhã, 1h04. São 1h da manhã e exatamente eu amo estar no meio dos irmãos. É uma bênção estar com os irmãos. Nas 2 vezes eu não pude participar porque eu tenho agora o primeiro bebê recente. Eu tive um bebê recentemente e não me foi possível estar com os irmãos. E hoje foi o dia indicado que eu preparei, mas também até essa hora estou numa atividade religiosa. Estamos no meio de um óbito de um irmão, de um adolescente que faleceu.
em que na qual eu sou uma das suas principais. Olha, hoje estou quase dividido. Há pouco tempo tive de sair, estava lá com os irmãos. Agora voltei para entrar novamente no estudo, porque o coração realmente me arde por não estar presente, assim, efetivamente, no meio dos irmãos. Mas eu tenho plena certeza que Deus há de nos abençoar. Quero parabenizar ao irmão Cristiano, é uma bênção. Quero parabenizar todos os intervenientes do grupo, quero parabenizar pelo vosso apoio. E aqui em África nós oramos muito pelo Brasil, oramos pelo mundo inteiro. Eu sou da igreja metodista e eu tenho fé e certeza que, e por intermédio desse estudo, o Senhor nos dará uma direção diferente nas nossas vidas, nas nossas igrejas, e, enfim, estaremos a salvaguardar aquilo que é a palavra de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas. Era tudo, e espero que os irmãos compreendam a minha situação no dia de hoje. Eu estou mesmo um pouquinho assim, dividido. Agradeceria mesmo a compreensão de todos. Nas próximas ocasiões eu estarei presente, como tenho estado presente lá no nosso estudo das segundas-feiras, com o irmão Cristiano e os outros irmãos também que estão neste grupo. Então, é uma bênção estar no vosso meio, é uma bênção estar na igreja, lidar com os irmãos da presbiteriana renovada e não só os outros irmãos de outras denominações. É uma bênção para mim. Semana que vem, nós vamos fazer uma viagem lá no livro profético de Daniel. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, vai tratar do sonho que Nabucodonosor tem. Muitos dos irmãos conhecem essa história aí, nós vamos estudá-la, só que sinteticamente, mais simplificado. Então, Nabucodonosor ele tem um sonho sobre uma grande estátua, que vai falar essa estátua, o significado dessa estátua são os impérios mundiais. Desde a época de Nabucodonosor até um pouco mais à frente. A proposta é exatamente essa. Dizer que aquele sonho ainda não finalizou. Essa é a nossa proposta. Então, o foco principal desse nosso estudo é sobre a pedra que é lançada nos pés dessa estátua. Então, o objeto do nosso estudo no livro de Daniel, semana que vem, vai ser essa pedra que bate nos pés da estátua e quebra ela toda, de tal forma que não vai se achar vestígio algum dessa estátua a mais.